Salve galera, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí à segunda parte do vídeo. A primeira parte sobre a Grécia, a gente foi até Atenas, discutimos as características principais da formação do mundo grego e chegamos até o mundo ateniense. Então, essa segunda parte diz respeito à formação, o desenvolvimento da cidade-estado de Esparta e as guerras médicas, a guerra do Peloponeso e a invasão dos dórios, tanto com Filipe II como Alexandre o Grande, beleza? Então nessa segunda parte eu vou fazer mais ou menos algo parecido com o que a gente discutiu na primeira parte, em particular quando a gente tratou aí a formação e o desenvolvimento da cidade-estado de Atenas. Então, as características principais da cidade-estado de Esparta, a começar pela questão geográfica. Os espartanos estão na porção norte da Península Balcânica, né, ali na região do Peloponeso, e os espartanos eles descendem dos dórios, quer dizer, os dórios é que vão dar origem aí aos espartanos. Então, diferentemente dos atenienses, ou de uma forma geral a sociedade grega de uma forma geral, os espartanos não vai passar por um processo de evolução política de genos, frátrias, tribos e demos, perdão. Os espartanos eles são caracterizados como uma sociedade literalmente militar, e essa militarização é herança dos dórios. A sociedade está dividida em grupos sociais. Em quais elementos, né, há essa divisão? Quem ocupa o topo dessa pirâmide são os esparciatas, que são militares, os periecos, que são pequenos proprietários, e os ilotas, que são servos do Estado, é como se fosse um escravo. A organização política dessa sociedade ou dessa cidade-estado, o regime é organizado como uma diarquia. São dois indivíduos governando, né? Nessa diarquia um poder militar, e aí lembra de Leônidas, por exemplo, e o religioso. Dentro dessa organização política, há três diferentes instituições. O Eforato, que cumpre uma característica de poder executivo, a Gerúsia, que são 28 gerontes, né, idosos, comandando esse elemento político, e a Apela, que é formada por espartanos com mais de 30 anos de idade. Quer dizer que a sociedade espartana ela tem uma cultura literalmente militarizada. A educação dos espartanos é militar e os espartanos eram xenófobos, né? Para além da xenofobia, eles eram guerreiros, praticavam esportes, práticas de leituras e manuseio de armas, em particular os homens, né, faziam essas atribuições, as meninas praticavam ginásticas, músicas, leituras, costuras. Eram boas mães, né? Eram geradas para serem boas mães. Tinha uma função econômica administrativa, às vezes de participar inclusive de algumas ou outras decisões políticas. Diferentemente dos atenienses, os espartanos eles desprezam o diálogo, né? Por isso a palavrinha laconismo ela diz respeito à ausência de diálogo, quer dizer, o desprezo pelos debates. Esse período é marcado pelo período clássico, que é o estabelecimento dessas duas principais cidades-estados, a ateniense e a espartana, que a gente está, né, analisando agora, e o período clássico é o período do apogeu dessas duas cidades. Dentro desse apogeu, essas cidades-estados sofrerão, sofrerão uma invasão dos persas e a tentativa de ocupação ou destruição dos persas à Magna Grécia diz respeito às guerras médicas. As guerras médicas são confrontos entre os persas e os gregos, ocorridos em meados do século V a.C., pela disputa de região na Jônia, na Ásia Menor e por outras colônias. As guerras médicas é dividida em etapas, né?
a primeira etapa ou a primeira batalha das guerras médicas com vitória grega foi a Batalha de Maratona, onde Dário e Leônidas vão se confrontar. Dário, Império Persa, e Leônidas, evidentemente, responsável pelos espartanos, pelo militarismo espartano. A segunda batalha ela é famosa, em particular pela morte do Leônidas, é a Batalha do Desfiladeiro de Termópilas. E a terceira batalha, com a vitória grega, muito mais decisiva a participação de Atenas aqui, é a Batalha de Salamina, com a vitória dos gregos. Quero abrir alguns parênteses aqui. Durante as guerras médicas, houve aí a formação de duas ligas militares e políticas, né, como se fossem ligas paramilitares. A Liga de Delos, gerenciada pela cidade-estado de Atenas e pelas suas co-irmãs, e a Liga do Peloponeso, que tinha a responsabilidade nas mãos de Esparta, que gerenciava ali outras cidades, né? Essas duas ligas, elas juntas foram responsáveis por barrar o ímpeto dos Xerxes, em particular na terceira guerra médica, chamada aí de Batalha de Salamina. O desfecho das guerras médicas, ela apresenta algo favorável principalmente para os atenienses, né? A Batalha de Salamina mostrou para os atenienses que eles têm um poder marítimo muito importante, né? E em face disso, o imperialismo ateniense vai se chocar com o militarismo espartano. Esses dois choques levará a um confronto no mundo grego chamado de Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso vai durar aproximadamente 28 anos, e ela foi entre as duas principais cidades-estados da Grécia, a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Quem vai vencer essa batalha ou essa guerra foram os espartanos. 28 anos de conflitos, vitória dos espartanos. A consequência dessa vitória, temos aí um enfraquecimento muito nítido, né, não só militar, político, econômico e social do mundo grego. Em face desse enfraquecimento, um grupo mais organizado e estruturado invade a Magna Grécia para iniciar o chamado período helenístico. O período helenístico diz respeito à ocupação do Império Macedônico, tanto pelo Filipe II, que venceu os gregos na Batalha de Queroneia, como evidentemente pelo Alexandre o Grande, né? Alexandre, vale ressaltar, ele foi educado pelo grande filósofo grego, o Aristóteles. Então, essa fusão de cultura, a cultura grega com a cultura macedônica, dará origem ao período helenístico, beleza? Por um grande período, o Império Macedônico dominou a Magna Grécia, bem como outras várias regiões, porque o Alexandre vai construir Alexandrias, que são cidades espalhadas por vários cantos do mundo, e o Alexandre ele preservava a cultura. Então esses elementos da cultura grega, bem como de outras culturas, foram preservadas. Como legado da cultura grega, para além do teatro, da filosofia, da arquitetura e das artes, tem a valorização do homem, o ideal de antropocentrismo ali, que é um elemento muito constitutivo e importante para entender futuramente a modernidade, a idade moderna. A religião politeísta, e temos aí um estabelecimento de uma nova cultura, que é a cultura de Alexandre, em particular Alexandre o Grande. Essa cultura helenística, ela sai do Ocidente, extrapola o Ocidente, vai para o Oriente, e temos aí várias análises filosóficas que se debruçam a despeito dessa ascensão de culturas, né? Enfim, em particular, a gente vai perceber que o período helenístico, além da filosofia, da arte, da arquitetura, trará ideologias como o estoicismo, que vai defender o equilíbrio e a felicidade, o epicurismo, que vai pregar a obtenção do prazer, e o ceticismo, o negativismo, né? Que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. E para finalizar, o mundo grego, tenho que citar assim muito rápido a questão da Olimpíada, né?
que foi criada por volta do ano de 776 a.C., os gregos competiam em diversas modalidades para homenagear os deuses. Na cidade de Olímpia, está localizada no sudoeste da Grécia. Eles competiam em diferentes modalidades, como arremesso de disco, corrida, natação, pentatlo, salto à distância. A importância dos Jogos Olímpicos para os gregos, está muito além do ideal político, mas também é uma questão religiosa, porque para os gregos os jogos eram uma homenagem aos deuses, em particular para Zeus, que buscava a harmonia entre as cidades-estados. Então é isso aí, galera. A gente vai se falando aí nas próximas aulas. Bom estudo para vocês. Não deixem de fazer os exercícios da tarefa mínima e da tarefa complementar, beleza? Um grande abraço aí para todos e todas. Até o próximo.